Bom dia, povo de Deus, graça e paz seja com vocês, amém? Queridos, vamos ficar em pé. Gostaria que vocês saíssem do seu lugar rapidamente, dessem um abraço, um aperto de mão ao irmão que está do seu lado aí, dizendo que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Hoje é domingo, dia do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui na casa dele para podermos desfrutar e dar ao Senhor o nosso tributo, a nossa adoração e relembrar que nós temos um alvo. Amém, igreja? Nós temos um alvo, amém? Amém, igreja? Amém, nosso alvo é Cristo. Antes de começarmos a cantar, quero dizer uma pequena história para vocês. Certa vez um menino chegou perto do seu pai e disse: pai, qual é o tamanho de Deus? O pai saiu para fora e disse assim: filho, olha lá para o céu, está vendo aquele avião? Daí o menino disse assim: ah pai, mas aquele avião é tão pequenininho, não dá nem para ver direito. Deus é daquele tamanho, ele é pequeno. Então o pai levou o menino para o aeroporto e disse assim: filho, está vendo este avião? Daí o filho disse: nossa pai, esse avião é enorme. E o pai disse: sim filho, esse avião é enorme. Assim é Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, maior Ele será na sua vida. E eu te convido nessa manhã a você olhar para Deus, não como aquele que está distante, mas aquele que está na sua frente, e não tem como errar do alvo, porque Ele está diante de você. Deixa Ele ser grande na sua vida, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, Senhor. Nós te bendizemos, nós aclamamos ao Senhor, porque Tu és o Emanuel, Tu és Deus, o conosco, o Deus que se assenta, ó Deus, juntamente aqui no centro da Tua igreja, que faz parte, ó Deus, e a Tua igreja nessa manhã te adora, a Tua igreja se rasga, Deus, diante da Tua formosura, diante do Senhor, diante da Tua santidade. Nós declaramos, Pai, que Tu és o Cristo, sim, o Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha nós não seremos confundidos, nós não seremos abalados, nós não seremos destruídos, porque nós fomos plantados pela vontade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, e ó Deus, com júbilo, com alegria, nós festejamos a Tua vinda em nosso meio. Tu és verdadeiro, Senhor, Tu és verdadeiro, és real no nosso meio. Nós não brincamos de falar de um Deus invisível, pelo contrário, o Senhor é homem, o Senhor veio na forma de homem, comeu conosco, bebeu conosco, andou conosco, e hoje ainda está no nosso meio. A Ti seja a honra, a glória, o louvor, a majestade e o domínio, porque nós somos a Tua igreja, somos o Teu povo, ó Deus, que se prostra diante de Ti, para Te adorar, e para bendizer e proclamar o ano aceitável do Senhor. Estamos aqui, Senhor, no primeiro domingo do mês de fevereiro, e nós queremos declarar que todos os dias deste mês, nós queremos viver para o Senhor, viver exclusivamente uma vida que agrada ao Senhor. O Senhor já venceu a morte, o Senhor, com o poder da ressurreição, já também vivificou o nosso coração, para nós podermos ter acesso livre, total, imediato ao trono da Tua graça. Ah, Senhor, como é delicioso, como é gostoso, como é prazeroso habitar na Tua casa, estar diante do Santo dos Santos e Te dizer que Te amamos. Ah, Deus, como é bom, como a nossa alma se deleita, se desfarela. Ah, Senhor, nós renunciamos à nossa vontade. Diante do Senhor, não precisamos dizer palavras, porque palavras não expressam as batidas do nosso coração. Quando está lá, Senhor, está batendo, nós podemos não poder expressar, mas o Senhor sabe que a gente Te ama. E nós Te amamos, Senhor, mas o Senhor nos ama muito mais. O Senhor nos ama, assim como o Senhor deu aquela experiência fantástica para o pastor Gilson, que está descrito ali no boletim, na primeira página. O Senhor o acordou antes da hora, e o Senhor disse: eu Te amo. Assim nós também queremos, Pai, sermos acordados pelo Senhor, e as batidas do nosso coração alinhando-se à batida do Teu coração. E quando nós formos dizer a palavra, ah, Senhor, antes de dizer palavra, o Senhor já conhece. Ah, e a gente vai dizer: ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros, mas os meus olhos viram o Rei. Nós vamos dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, e toda a terra está cheia da Sua glória. Abençoa-nos nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações e envolva-se. Tempo a sós com o Filho.
O pai que verdadeiramente ama seu filho sabe que mais importante que pagar uma escola particular de projeção é investir na vida espiritual de seu filho. Com bases espirituais firmes, ele será um homem ou mulher de caráter, artigo em falta ultimamente. Um filho de caráter será bem-sucedido em qualquer lugar que estiver. Isso não acontece de uma hora para outra, é preciso um trabalho diário, contínuo, combinando afetividade e palavra de Deus. Todas as situações da vida são possibilidades para ensinar as crianças, mas como os pais não têm tempo necessário para isso, sugerimos 1 hora por semana em particular com cada um dos filhos. Faça isso e será um pai discipulador. Nenhum presente vai produzir sentimentos de gratidão por toda a vida, como momentos onde os olhos do pai não são desviados para outra coisa, senão o desejo de encontrar os olhos do filho. Seja inesquecível, seja um pai discipulador. As férias escolares estão acabando e a rotina começa a voltar. O Mini esperou as férias passarem para retornar a algumas atividades. Uma delas é o ensaio das coreografias. Cremos que o culto é uma expressão humana e que leva em conta as experiências culturais. Por isso, a dança faz parte das nossas diversas formas de adorar e louvar a Deus. Os ensaios vão retornar no dia 17 de fevereiro, quarta-feira, às 19h30, e a recepção de todos será no 2º andar, para depois serem encaminhados às salas. Grupo Fraldinhas, 0 a 2 anos. Grupo Dente de Leite, 3 a 4 anos. Grupo Kings Baby, 5 e 6 anos. Grupo Kings Little, 7 e 8 anos. Grupo Kings Junior, 9 a 12 anos. Você vai deixar seu filho de fora? Muitas vezes pensamos que somente os adultos é que têm condição de ensinar, liderar e evangelizar, e que crianças ou pré-adolescentes apenas exercem essas atividades de forma lúdica. O Mini não acredita nisso. Existem várias células em nossa igreja nas quais os líderes são pré-adolescentes e eles exercem com qualidade e com responsabilidade. Um deles é o João Hélio, que foi na casa dos vizinhos pedindo cadeiras e depois foi em busca de crianças e pré-adolescentes para sua célula. Esses líderes pré-adolescentes precisam de capacitação para melhorarem sua liderança. Por isso, o Mini iniciará a Escola do Mini Discípulo no dia 16 de fevereiro, às 19h30, na terça-feira, durante o Tadel. A primeira turma será do curso Fundamentos e destina-se a líderes e líderes em treinamentos de células de pré-adolescentes. Se você quer que seu filho seja bem-sucedido na liderança de célula e que agrade o coração de Deus, incentive-o a participar. Se você ainda não é batizado, queremos encorajá-lo a participar dessa grande bênção e festa espiritual. Fale com seu líder de célula ou com nossa equipe de integração ali no balcão, no hall de entrada. E você que já terminou as lições do curso de batismo ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Ser membro da Primeira Batista não é simplesmente fazer parte de uma igreja ou comunidade, ou ainda participar dos cultos ou células. Ser membro da Primeira Batista é muito mais que isso. É fazer parte de uma história construída ao longo de 99 anos e continuar construindo essa história com a gente. É fazer parte do corpo de Cristo. É ser apaixonado por Deus e por pessoas. Se você entendeu isso e tem frequentado regularmente nossas reuniões e ainda não é membro de nossa igreja, mas deseja ser, venha fazer parte de nossa família. Por favor, passe no balcão, ali no hall e deixe apenas seu nome, telefone ou e-mail que entraremos em contato. Se preferir, ligue no nosso telefone. Nos dias 18 a 20 de abril, Campo Grande receberá a Conferência da Família, com a participação do pastor Eibe Uber, pastor Cláudio Duarte, Luciano e Kelly Subirá, Heloísa Rosa, Davi Sasser e outros. Ingressos e mais informações pelo site igrejafonteviva.com ou pelo telefone 9173-1000. Atenção! As vigílias de oração às sextas-feiras retornam no dia 19 de fevereiro, às 22h30. Na busca por santidade e avivamento, busquemos mais a Deus. Atenção! Nessa terça-feira, dia 9, não haverá Tadel por conta do feriado. Retornamos normalmente no dia 16 de fevereiro, às 19h30. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse nosso site. Continue buscando a santidade e o avivamento que vem do Senhor. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Graça e paz, igreja amada.
Glória a Deus. Estamos aqui para compartilhar com a igreja um pouco do que nós vamos aprender juntamente com as crianças hoje. Mas antes de compartilhar com a igreja, nós gostaríamos de passar algumas informações muito importantes. Nosso ministério infantil, a igreja tem crescido e conjuntamente com a igreja as crianças também. Nós estávamos com superlotação nas salas. Então, a partir desse domingo, as crianças de 7 a 9 anos estarão no 4º andar, para que tenha um atendimento melhor, uma ministração melhor do ensino e um rendimento melhor também. Então, crianças de 7 a 9 anos estarão a partir de hoje no 4º andar. Precisamos que os pais busquem no 4º andar, certo? Os pré-adolescentes, a partir de hoje, eles não virão aqui na frente no momento do mini. Assim que tocar a música, a tia Tati estará aguardando eles ali no fundo, ali fora, para que eles possam subir juntamente com a tia Tati para o 4º andar. E o que nós vamos falar hoje com as nossas crianças? O chamado de Abraão. Uma história linda, muito maravilhosa, que nos ensina muito. Aprendemos muito. Cada vez que nós estudamos essa parte da Bíblia, nós ficamos apaixonados. O comentarista da nossa revista diz que Abraão ele foi tido como o pai da fé, não somente no nosso meio, mas o próprio islamismo também o tem como o pai da fé. A influência dele, a vida dele foi tão forte, tão marcante, que influenciou muita gente. O mundo inteiro. Então, Abraão ele é tido como o pai da fé. Então, nós somos filhos de Abraão pela fé, né? Que gostoso. E as crianças vão aprender hoje a parte que conta que Abraão ele foi chamado. Deus pediu para que ele saísse do meio dos seus parentes e fosse para um lugar que Deus iria lhe mostrar. E Abraão, ele imediatamente, ele obedece o chamado de Deus, ele pega a sua esposa, pega o seu sobrinho e ele vai atender o chamado. E eu fiquei pensando, falei, puxa, realmente, é muito admirável a vida de Abraão, porque Moisés, ele fala, Senhor, eu não sei falar, como que eu vou falar quando Deus chama? Josué, ele fala, não, mas eu vou dar conta de substituir. Mas Abraão, não, ele foi imediatamente atender o chamado de Deus. O único deslize, né, eu vi um comentarista falando, é que ele levou o sobrinho. Deus falou, sai do meio de seus parentes, e ele levou um parente. Não deu certo. Mas ele cumpriu realmente o chamado de Deus. E as crianças vão aprender isso. E é gostoso nós vermos as crianças sendo ministradas. Hoje, 8 horas, uma criança de 6 anos, nós estávamos conversando, compartilhando, que a gente ia aprender de um homem que foi chamado por Deus. E ele já falou, ele levantou a mão e falou, eu vou ser um missionário quando eu crescer. A professora, não, mas você já é. Falou, não, mas quando eu crescer eu quero ser um missionário e eu vou para longe. Glória a Deus. É isso que as nossas crianças têm aprendido e têm crescido na palavra a cada dia. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé, vamos falar o nosso versículo de hoje. Vamos lá, igreja. E você será uma bênção para os outros. Gênesis 12, 2d. Deus me chama para abençoar outras vidas. Deus chama as nossas crianças para abençoar outras vidas. Deus não nos chama para ser causador de problema, mas para abençoar com a nossa boca, com as nossas mãos, com os nossos pés, por onde nós passarmos. Assim também é na vida das crianças. Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez em Tua presença, compartilhando, ó Deus, a Tua palavra, crescendo, Senhor, no conhecimento do Senhor. Queremos, ó Deus, entender cada dia mais a Tua palavra e obedecer. Deus, nós estamos felizes, ó Deus, por ver as nossas crianças crescendo no aprendizado, crescendo juntamente com os seus pais. E nós queremos, ó Deus, realmente que elas cresçam a cada dia e que obedeçam e que sigam realmente a Tua palavra. Pai, usa, Senhor, como o Senhor tem usado e usa cada vez mais a vida desses facilitadores. Esteja ungindo, ó Deus, para que eles possam realmente ministrar, ó Deus, usados pelo Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa conduzir a vida, o falar, o agir de cada facilitador. Ó Deus, e que as crianças, ao receberem a Tua palavra, elas possam receber e que o Teu Espírito Santo possa completar, ó Deus, no coraçãozinho de cada uma nesta manhã. Pai, nós pedimos a Tua direção e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a atender o Teu chamado, onde o Senhor nos colocar, seja, Senhor, como líder de uma cela, seja, ó Deus, na nossa profissão, seja, ó Deus, na nossa vizinhança, no nosso condomínio, que nós possamos cumprir o Teu chamado de abençoar outras vidas, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então as crianças.
Uma salva de palmas para as nossas crianças, amados. Olha que crianças lindas, as salas vão ficar lotadas mais uma vez. Podem se assentar rapidamente. Nós temos uma ênfase ainda a ser dada, lembrando, quando nós começamos este ano, já começamos com o Tadel nas terças-feiras, às 19h30, mas devido ao feriado prolongado e terça ser feriado, então, nesta semana, terça-feira, nós não teremos o Tadel. Aí na semana seguinte, nós teremos o treinamento avançado de líderes, às 19h30 aqui na igreja. Também retornaremos às vigílias no dia 19. Os irmãos venham aí com o coração bastante quebrantado na busca pelo Senhor, que certamente o Senhor vai nos visitar poderosamente. E a nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, bem acolhedora, bem amorosa, uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, e cada dia mais, por mais que tenhamos pessoas viajando nesse período, né, de carnaval, desse tempo de feriado prolongado, alguns saem da nossa cidade para irem para outras cidades, e outros de outra cidade vêm para a nossa cidade. Daí nós temos o privilégio de também tê-los aqui em nosso meio. E aí os irmãos falam assim: olha, você que está visitando a gente aqui em casa, aqui perto da cidade, no bairro, bate o telefone, manda um WhatsApp, um Face, olha, vamos para a nossa igreja. E ela, eu vou sim, eu vou, então vamos marcar e vamos lá na igreja. E de repente, você é o nosso convidado que nessa manhã está aqui presente. Mas nós queremos te dar um aperto de mão, te dar um abraço, e para isso queremos saber onde é que você está sentado. Os nossos olhos vão ficar bem atentos, bem abertos, para que a gente possa te identificar. Se você é o nosso convidado, por favor, sem nenhuma vergonha, queremos que você fique em pé agora, em nome de Jesus. Cadê você que é nosso convidado? Ali, amados, Deus abençoe. Tem alguém lá que está com vergonha e a amiga dela está levantando. Olha, Deus abençoe vocês. Ali no fundo, Deus te abençoe também. E você que nos assiste pela televisão ou pela internet, que Deus também possa abençoar poderosamente a sua vida. Se você não esteve presente aqui, ou você está em algum lugar e foi impossibilitado de estar conosco, a nossa oração é que o mesmo Espírito que aqui esteja aí também, te aconselhando, te ajudando, te fortalecendo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, nós vamos agora ter esse momento de devolver ao Senhor aquilo que é primícia. Nós estamos no primeiro domingo do mês e nós queremos devolver ao Senhor aquilo que já pertence a Ele. Não deixa o inimigo te enganar dizendo: vai ser apertado esse mês, tem a volta das escolas, tem um monte de coisas, tem atividades, você não vai dar conta do IPTU, do IPVA. Não deixa o diabo te enganar. Primícias são primícias, aquilo que é de Deus é de Deus. Então, com coração grato, devolva ao Senhor aquilo que é dele.
dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Declare, dessa estrada, e dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, meu alvo é Cristo. Mais uma vez. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Como é lindo ver o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Independentemente das circunstâncias, nós podemos acreditar, crer com o coração rasgado de que o Senhor nosso Deus não nos abandonou. O Senhor nosso Deus está trazendo sobre o Brasil algo que o Brasil precisa experimentar. E nós vamos colocar a nossa vida diante dele, com o coração bem aberto e com os olhos atentos naquilo que o Senhor está fazendo na nossa nação. Quero convidar você a rapidamente sentar-se e você vai ouvir um texto que eu vou ler e você vai com o coração depois reflexivo. Nós vamos orar pelo Brasil. Então, esse texto é um pouco comprido, mas nós vamos ter paciência e muito cuidado em ler e prestar atenção. Uma nação sob juízo. Nós estamos claramente passando por um tempo de juízo no Brasil. A derrocata da nossa economia, a violência crescente, as catástrofes naturais sem precedentes, as pragas manifestadas por epidemias e doenças que há pouco tempo nem se conhecia, e tantas outras realidades que afetam tragicamente a vida dos brasileiros hoje, não são apenas uma infeliz coincidência. Deus está açoitando uma nação que não reconheceu o tempo da sua visitação e desprezou a graça que lhe tem sido oferecida. Que o Espírito foi derramado sobre o Brasil, ninguém pode negar. Nas últimas décadas, vimos muitas manifestações do seu agir, produzindo movimentos sobrenaturais e abrindo portas amplas à pregação do Evangelho. Profetas e mais profetas se levantaram aqui e vieram de outras nações para soprar o fôlego de vida sobre a nossa nação. O que fizemos, porém, com tudo isso? O Brasil, dos 40 milhões de evangélicos de hoje, é mais podre e mais corrupto do que o de ontem, que tinha menos crentes. Estamos vendo as entranhas da nossa classe política e empresarial sendo expostas com sua vergonha pela justiça. Mas isso é só uma tênue amostra do que
de fato é a ética e a moral do nosso povo. Sim, do nosso povo, pois a desonestidade indecente não é marca apenas dos políticos, mas de grande parte de nossa população, incluindo pobres e ricos, cultos e indoutos, descrentes e evangélicos. Infelizmente, professar a fé em Jesus não denota mais o compromisso de andar com ele, como ele andou. Eu gostaria de dizer outra coisa, mas minha percepção profética não permite. Nossos próximos anos não serão fáceis. De uma forma geral, as coisas vão piorar. Não falo apenas da economia, pois para isso não é necessário ser profeta, mas de tragédias que abalarão as estruturas da nossa nação. Guardem o que eu estou dizendo: povos de outras línguas comerão o nosso pão e rirão do nosso luto. Falo em nome do Senhor. Uma leitura de Jeremias 5 pode nos ajudar a enxergar o Brasil de hoje como Deus enxerga. Recebi esse texto de uma jovem durante um tempo de oração e entendi perfeitamente o recado de Deus. Sua vara fustigará os nossos lombos. Até quando? Até que sejamos quebrantados como nação. Historicamente, quando Deus envia juízo, Ele encontra um remanescente que o busque e que aplague a sua ira. Que façamos parte disso. Permanecer fiéis não nos livrará completamente das dores da disciplina, mas nos dará a força que precisamos para resistir e a oportunidade para sermos testemunhas e voz profética no meio do caos. Temos que nos arrepender. O altar tem sido profanado nessa nação e a oferta do Senhor desprezada. Se é verdade que milhões e milhões lotam os templos, é verdade também que muita grande parte aí está servindo a Mamon, cultivando sua velha ganância, buscando o brilho da prata, só que agora em nome de Jesus. Pior, isso inclui uma parte considerável da classe pastoral. Temos que nos arrepender da feitiçaria, não somente daquela que é feita nos terreiros e encruzilhadas, mas de que é praticada nos altares evangélicos. Chega a ser absurda a supersticiosidade e o sincretismo maligno fomentado por uma religião, por uma legião enorme e falsos mestres e falsos profetas que se multiplicam como ratos. Outro dia, assisti um vídeo em que pastores de uma das maiores denominações do Brasil desciam a uma mina de ouro para buscar a água da prosperidade, para ser distribuída ou vendida aos fiéis, que certamente, ávidos pelo poder das riquezas mundanas, nem se dariam ao trabalho de julgar o desvio teológico e de perceber o ridículo a que estão sendo induzidos. Uma liderança cristã que ilude o seu povo com águas da prosperidade, rosas sagradas e lascas da cruz, não é melhor que os pais de santo que fazem o mesmo em seus terreiros. Na verdade, é pior. E que diferença há entre um esotérico que confia no seu patuá e um crente que, ao invés de colocar sua fé em Jesus, recebe um amuleto gospel do seu pastor e o pendura em casa como forma de proteção? Nenhuma. Temos que nos arrepender da idolatria, não só da que se pratica em procissões e templos consagrados a entidades mortas, supostos santos, que têm boca, mas não podem falar. Há também idolatria às personalidades humanas nas igrejas protestantes, com líderes e artistas sendo alçados pelo povo à categoria de semideuses, acima do bem e do mal. Muitos dele com um testemunho tão sujo, que não mereciam admiração nem nos antros do mundo. Como Deus não visitaria com juízo uma nação que, tendo sido apresentada ao Evangelho,
segue exposto sua imoralidade a céu aberto nos carnavais e marchas gays da vida. Nossos governos erotizam crianças em escolas públicas com materiais pornográficos, e nossas leis dizem bem-vindo ao homossexualismo de forma tão perversa, de perversão sexual. Mas será que esse espírito não está livre para atuar também nas casas das famílias brasileiras e em muitos espaços da própria igreja? Pornografia, adultério, pedofilia, prostituição, pederastia, não marcham também os altares? O que dizer dos pastores e personalidade gospel, que estão no 2º ou 3º casamento, sem argumentos bíblicos que lhe desse tal direito? Ou dos que usam o seu feitiço travestido de unção para seduzir ovelhas aos matadouros da imoralidade? Não estou falando de uma nação ignorante. O Evangelho foi apresentado ao Brasil. Muitos do que afrontam a santidade de Deus, ou estão na igreja, ou passaram por ela e decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já ao menos ouviu a palavra, ou teve oportunidade de fazê-lo e não quis. Portanto, somos indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, dizendo: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje? Se ele chorou sobre Jerusalém, lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que ela não reconheceu o tempo da sua visitação, por que seríamos nós poupados, tendo desdenhado tanto da verdade como nação? Obviamente, no meio de tudo isso, há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor e respeita a sua palavra. Como nos dias de Elias, enquanto Israel era fustigado com a seca e a fome, 7.000 joelhos recusavam-se a curvar-se diante de Baal. Como no cativeiro babilônico, Deus encontrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre outros, para manter a honra ao altar, a honra do altar. Há muitos crentes e igrejas hoje que, remando contra a maré, permanecem na verdade. Que nos esforcemos para fazer parte desse remanescente, pois é dele que pode brotar de novo a misericórdia. Os próximos anos não serão fáceis. Fiquem vocês avisados disso. A vara de Deus sobre os lombos do Brasil começou a arder e será pesada. Não é mero castigo, mas a disciplina de um pai que quer ver essa nação de volta. Ele é justo em fazê-lo, não questione. Apenas disponha-se a ser um argumento que aplaque a sua ira, a permanecer como uma testemunha fiel no meio das trevas, a chamar pessoas para viverem o verdadeiro evangelho e a interceder como legítimo sacerdote para que a justiça e a genuína fé cristã possa de fato voltar a prosperar. Não me entenda mal, eu lhes peço, eu não sou um irresponsável, unindo-me a Satanás para acusar a igreja. Sou parte dela, eu a amo, sinto vergonhas dos seus pecados, porque eles são meus também. Quero me unir ao Espírito e a gemer por ela. Quero ser um argumento para que a esperança e a fé verdadeira, comprometida com a palavra, não se apaguem de vez nesta nação. Ao contrário, que se multipliquem até que possamos virar esse jogo e ver o Senhor recolhendo a vara da punição. Por favor, junte-se a mim neste local, nessa busca. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. 2 Crônicas 7,14. Vamos ler junto, igreja. E se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar e orar,
e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Convido você, se puder, a se ajoelhar. E nós vamos levantar um clamor agora pelo Brasil, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor Deus, nós temos cometido graves pecados contra o Senhor, contra o teu trono, contra a tua casa. Nós como povo, não Primeira Batista, como povo cristão, como igreja do Senhor espalhados por todos os lugares da terra. Ah, Senhor, como nós nos corrompemos com mentiras, com enganos, com falsidades, ó Deus, com idolatria, com bruxaria, com feitiçaria, sendo gospel. Não é gospel, mas nós imitamos da mesma forma, Deus. Isso tem subido ao teu altar como nojo, como nojento, como pecado. Ah, Senhor, as danças às vezes são sensuais, as músicas com letras que não são teológicas, os artistas não sendo adoradores e sendo músicos, os pastores barganhando em busca de riqueza, uma teologia falsa sendo vendida, e nós na tua igreja hoje nos humilhando, pedimos perdão pela nossa terra que não para fazer, Deus, um retiro espiritual, que não para clamar ao Senhor. Ó Deus, nós não paramos nos feriados para bendizer o teu nome, nós paramos o feriado para celebrar a festa da carne, como carnaval, 3, 4 dias na imundícia, na lama, no pecado, nas trevas, exaltando o corpo. Nós festejamos e celebramos um feriado, Deus, que não é para o Senhor, que não é santo, e nós nos humilhamos agora como nação brasileira e te pedimos, perdoa-nos, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Nós aceitamos a tua disciplina, porque nós não oramos como deveríamos orar, nós não nos levantamos como torre de vigia nessa terra como deveríamos ser. Nós, como atalaias do Senhor, deveríamos orar e clamar pelo teu nome, e nós saberíamos que o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os pecados, perdoaria as nações, a nação brasileira, as cidades do Brasil, os estados brasileiros. Ah, Pai, se nós nos humilharmos diante do Senhor, nós sabemos que o Senhor muda a política, nós sabemos que o Senhor muda a economia, nós sabemos que o Senhor tira o pecado, nós sabemos que o Senhor transforma os altares. Tudo começa com o coração arrependido diante do Senhor. No Salmo 51 diz: Deus, cria em mim. É algo que nós não temos como raça humana. O pecado nos corrompeu da cabeça aos pés. É algo que nós não temos em nós. Não temos, Pai. É algo que precisa ser gerado do teu Espírito. E Deus, Davi disse isso muito bem: cria em mim um espírito quebrantado, um coração contrito, porque assim o Senhor não despreza. Ah, Senhor, lava-nos por dentro, purifica-nos por dentro. É o que nós te pedimos, como nação, como Brasil. Perdoa os nossos pecados. Nós nos arrependemos e confessamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você vai refletir um pouco sobre a ceia, e em nome de Jesus, com esse coração quebrantado. Esta palavra que recebemos, ela foi proferida pelo pastor Márcio Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, que inclusive teve a sua saúde agravada nesses dias. E vocês então, lembrem-se de orar por esse homem santo de Deus. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia é um ato memorial. Os elementos, o pão e o cálice, não conferem por si, em si, poder, bênção, virtude, não.
É o ato de obediência à igreja, de entrar na presença dele, à mesa da comunhão, que nos abençoa, como igreja obediente, que celebra o nome do Senhor, que se recolhe para confessar os seus pecados. O texto em 1 Coríntios capítulo 11, de 23 em diante, recomenda que cada pessoa examine a si mesmo, e aí participe da ceia. Satanás lança um engano dizendo, olha, você não está em condição, então não participa. Essa é uma mentira. Isso é escolher permanecer no erro, no pecado, e não ir para a mesa da comunhão, não ir para a mesa do perdão, do arrependimento. Por isso o Senhor diz, examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e então participe, o que pressupõe quebrantamento, arrependimento, mudança de conduta. Então, nós vamos cantar, os nossos irmãos irão distribuir os elementos, e eu quero explicar para você entender a nossa logística, o nosso formato de fazer a ceia. Todos nós vamos ficar em pé para adorar o Senhor, com louvor, e os nossos irmãos servirão os elementos. Quem for participar da ceia conosco, e são convidados todos os nossos irmãos, membros de outras igrejas evangélicas, que estejam em plena comunhão com o Senhor, com a sua igreja local, sejam bem-vindos para participarem conosco. Então nós, em pé, cantaremos. Quando a bandeja passar, você toma os elementos e aí se assenta, entendeu? Adore em pé. Quando o elemento chegar, você pega os seus elementos e se assenta, porque assim ficará fácil dos irmãos verem quem ainda não recebeu. Se porventura você não vai mesmo participar, então fique em pé a maior parte do tempo, até que ao seu lado as pessoas já estejam sentadas, e você se senta também. Não precisa ficar sentado desde agora, como se estivesse avisando, olha, eu não vou participar. Não, fique em pé, adore, e mais à frente você se assenta sem mesmo participar, se for o caso. Então nós vamos adorar o Senhor, e os nossos irmãos distribuirão os elementos. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Adore a Ele. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Aleluias, aleluias. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, fala da morte mesmo. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Pai, que nesta manhã, cada um de nós, com muita convicção, com muito arrependimento, muita contrição, nos acheguemos ao trono do Senhor para confessar o nosso pecado, para tomar posição em abandoná-lo, Senhor. Tem misericórdia de nós, ouvimos a Tua palavra, ouvimos, Senhor, o apelo do Teu servo, o pastor Márcio Valadão, falando e reconhecendo o pecado que é nosso, igreja, e a igreja somos nós. Nos humilhamos na Tua presença e queremos acertar o passo, queremos acertar a vida, e sabemos que não temos condição de fazer isso sem o poder sobrenatural do Teu Espírito. Por isso vem sobre nós, Pai, que não sejamos aqui uma plateia de ouvintes, daqueles que vêm, que apenas são espectadores, mas que sejamos verdadeiros filhos Teus, adoradores, e choremos e lamentemos o nosso pecado e nos coloquemos diante de Ti, para que o Teu poder opere em nós a ressurreição. Oh Deus, nós devemos viver a vida de verdadeiros ressurretos, os nossos corpos não servindo mais, a nossa mente não servindo mais à carne, mas sendo usados diante do Senhor como instrumentos de justiça. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé. Antes de ficarmos em pé, quem não recebeu os elementos? Quem vai participar e não recebeu? Eu não recebi. Então, um dos irmãos venham me servir aqui, por favor. Quem vai participar e não recebeu, fique em pé. Quem vai participar? Não, só eu mesmo. Então vamos ficar em pé, irmãos, e nós vamos tomar a ceia do Senhor. Obrigado, querido. Temos o pão nas nossas mãos. Ele representa o corpo do Senhor Jesus, que foi ferido, foi traspassado e maltratado pelos nossos pecados. Em memória do Senhor, participe. Da mesma maneira, o Senhor Jesus disse que o sangue dele era o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, novo acordo feito por ele, através dele, com o Pai, para que na justiça de Deus nós fôssemos feitos justiça de Deus. Os pecados foram apresentados lá na cruz, o meu e o seu, e quando o Senhor derramou ali o seu sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali nós fomos perdoados. Ali houve remissão, houve expiação do nosso pecado, houve substituição. Por isso participemos do Senhor, do seu corpo, no nome de Jesus. Obrigado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que nos liberta, nos dá nova vida, Pai. Oh Deus, recebe a glória, o louvor, a honra, porque nós não temos que apresentar nossas próprias vidas, não temos que apresentar os nossos acertos, porque eles não seriam nunca satisfatórios diante do Senhor. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito, imaculado, que de uma vez para todos nos apresentou ao Pai.
Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Passe o cálice para a extremidade à sua direita e os nossos irmãos vão recolher e continuemos em pé louvando ao Senhor, depois ouviremos a palavra. Aleluia. Senhor, tu tens poder para salvar. Tu move as montanhas. Jesus sobre a morte venceu. Você pode celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Yeah, yeah. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus vive e poderoso. Você pode ainda aplaudir o Senhor agradecendo pelo privilégio dessa banda nos ajudar a entrar na presença do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Deus vive e poderoso. Ah, amados, como eu estava ali sonhando, como vai ser no céu. Vai ser um terremoto santo, poderoso. Feche seus olhos. Paizinho, obrigado a Deus, porque o Senhor tem poder. Poder para salvar, poder para transformar, poder para mudar a nossa história de vida aqui na terra, no dia de hoje. O Senhor tem poder para mudar a realidade do nosso país, da nossa nação, do nosso estado, da nossa cidade, da nossa vida. Senhor, estamos aqui porque lá no fundo do nosso ser, é isso que a gente deseja. Lá no fundo, lá no íntimo da nossa alma, a gente sonha, a gente deseja por algo incomparavelmente melhor, no padrão de Jesus, no nível do Senhor Jesus. E Pai, é aqui onde as coisas começam a acontecer, é aqui em que Tua palavra começa a ter forma, vida, volume, impacto na nossa vida. É aqui, ó Deus, que Teu Espírito Santo vai agindo e o sobrenatural vai acontecendo. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, se mova no nosso coração. Talvez lutas, tristezas, desespero, agonias, um grito da alma, pedindo socorro. Espírito Santo de Deus, que nessa manhã, o sobrenatural do Senhor nos mostre que é possível mudar em Cristo Jesus. Que o Senhor possa se revelar de uma maneira tão clara, tão vívida e tão cristalina, que é impossível negar a Tua presença, o Teu amor, o Teu afago, o Teu amor extravagante na nossa vida. Sim, Espírito Santo de Deus, aumenta a Tua graça sobre nossas vidas. Graça que não merecemos, ó Deus, não merecemos o Teu amor, mas o Senhor nos ama, não merecemos o Teu cuidado, mas o Senhor cuida, o Senhor livra-nos do mal, livra de nós mesmos. Espírito Santo de Deus, a gente já tem provas mais do que suficiente durante nossas vidas, do que o Senhor se importa conosco. Por isso nessa manhã, fala tanto individualmente nas nossas necessidades, mas como igreja, para que a gente adore o Teu nome, para que não exista barreiras ou limites que nos impeça de rasgar o nosso coração e dizer: Pai Santo, Tu és santo, eu não. Deus vivo, o Senhor está vivo e nem sempre a minha vida demonstra que eu estou vivo. Pai, nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor marcou a história, morrendo na cruz de braços abertos, para que a humanidade não esquecesse disso, que nessa manhã o Senhor comece a fazer algo novo na nossa vida, de maneira que a gente possa olhar para trás e dizer, naquele dia, naquela data, o Senhor começou algo sobrenatural na minha vida. Oramos, ó Deus, em nome santo de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, queridos. Por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versos 36 a 50. Lucas 7, 36 a 50, eu quero compartilhar com você sobre você pode mudar. Repete comigo, você pode mudar. Mais uma vez, você pode mudar. Só que agora nós vamos dizer assim, eu posso mudar. Vamos falar? Eu posso mudar. Queridos, é um texto e vai aparecer na tela e diz assim, Lucas 7, 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e inclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume.
e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amados, é interessante esse texto de Lucas. Eu vou pedir para você anotar um outro texto que você pode ler, que é a mesma cena, a mesma história, só que em um outro texto, de João 12, 4 a 6. E esse texto de João 12, 4 a 6, diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Queridos, nesses dois textos, a gente vai aprender algumas coisas interessantes. Até porque que quando Jesus nessa terra, ele estava passando os seus dias, ele encontrou várias pessoas. E quem encontra Jesus tem a sua vida transformada. Quem tem um encontro com Jesus tem a sua vida mudada, totalmente transformada. Quem tem um encontro com Jesus tem as suas dores transformadas. Por isso são transformadores. Transforma até as suas dores. Quem encontra Jesus muda a sua atitude. E aí tem 2 perguntas que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Você está satisfeito com as suas atitudes? Você está satisfeito quando você perde a sua paciência? Quando você erra e nem sempre você reconhece o seu erro, você está satisfeito com as suas atitudes? Você está satisfeito com as suas atitudes quando outros estão crescendo mais do que você? Como você reage? Que atitudes na sua vida precisam mudar? 2 perguntas bem simples, mas talvez a resposta não seja tão simples assim. Amados, quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver alguns personagens. Primeiro deles, o anfitrião Simão, que é um fariseu, alguém que conhece a lei, alguém que convida Jesus, talvez para ter influência, o status. Esse anfitrião é Simão. Jesus, que é o convidado, vai para esse jantar. A mulher que entra talvez e penetra, escondida, sorrateiramente, mas que revela um amor extravagante e tremendo. E Judas.
Judas, que aqui nos ensina e vai nos mostrar que para ele é um desperdício ter amor extravagante. Então, quando eu olho para esses personagens, eu vou imaginando, né, na minha vida, que atitudes dentro de mim eu tenho. Que atitudes eu tenho na minha mente? Nem sempre eu revelo, nem sempre eu exponho, mas eu tenho uma atitude na minha mente. Que atitude eu tenho no meu coração? Não revelo o meu sentimento, minha intenção, mas Deus vê tudo, o tempo todo. E eu tenho aprendido que eu preciso participar desse processo de mudança, cada vez mais através de Simão, de Judas e dessa mulher. Como eu preciso crescer mais, como eu preciso aprender mais, como eu preciso vivenciar mudanças. A minha tendência como nordestino, filho de militar, parente de Lampião, antigamente era dizer assim, eu vou justificar. Mas quem tem encontro com Jesus muda a sua atitude. E eu tenho aprendido que eu quero dizer, Senhor, eu quero mais de Ti. Quanto mais eu Te percebo, mais eu quero do Senhor. Quanto mais eu vejo a Tua presença, maior é a minha vontade de estar perto de Ti. Então vejamos o primeiro exemplo aqui, que é a vida de Simão. Simão vai nos ensinar algumas coisas, queridos. A primeira coisa que, quando eu lembro de Simão, estudando esse texto, é o lado do formalismo. Simão é um fariseu. E como um bom fariseu, ele é cheio de regras, cheio de normas. É interessante que a partir de um erro, Simão é capaz de julgar e condenar para o resto da vida, a minha vida e a sua vida. Um erro. A gente pode caminhar junto muito tempo. Eu lembro que quando eu estava na Cidade do Cabo, na África do Sul, há quase 17 anos atrás, eu lembro que a gente trabalhava, tinha uns 130 mil portugueses. E a primeira coisa que me marcou, que me chocou, é que você pode caminhar com os portugueses muitos anos, mas se você pisar na bola uma vez, ele vai colocar isso o resto da vida para você. É impressionante, é inacreditável. Simão é esse exemplo. Exemplo de pessoa que um erro vai julgar e condenar a sua vida completa para sempre. Se você olhar versículo 39, Simão se apressa a julgar, e julgar não é qualquer um, nem a mim, nem a você, é a Jesus. Ele vai dizendo, olha, se Jesus fosse profeta, saberia quem está tocando nele. É uma prostituta, é uma mulher de programa. Esse Simão tão crítico, só vê o lado negativo. Vai criticando tudo e todos o tempo todo. É interessante que Simão tem uma facilidade de condenar ou de colocar defeito nas pessoas. Simão julga e se irrita por qualquer coisa. Deu certo, ele se irrita. Não deu certo, ele se irrita. Conhece alguém assim? Se irrita por qualquer coisa. Fácil. Simão, ele freia o nosso amor extravagante para com Jesus. Ele segura, queridos, a alegria aos pés de Jesus. Está lá nos pés de Jesus, mas ele se segura. Talvez Simão, ele olha para você, você está rindo, Simão vai dizer assim, do que você está rindo? Talvez você carrega isso desde a sua infância. Vai carregando isso desde os anos em que você vai crescendo, não vai valorizando a emoção. Simão não se deixa, queridos, chorar aos pés de Jesus. Para Simão, homem não chora. Deixa eu lhe dizer uma coisa, presta bem atenção. Se você não abrir o teu coração para Deus, um cardiologista vai abrir. Se você não abrir o teu coração lá na célula, lá no discipulado, provavelmente um cardiologista vai abrir o teu coração. Queridos, eu aprendo que Simão, ele freia a alegria, o sorriso, isso afeta a vida dele a cada dia. Simão, ele precisa soltar essa afetividade para com Jesus e para com as pessoas. Jesus nessa manhã quer curar o velho Simão dentro da minha vida e da sua vida também. Simão vai me ensinando, eu vou imaginando Simão no emprego novo. Talvez ia ficar feliz pelo emprego novo, novo salário. Simão não, ele falou, meu Deus, vai ser difícil. Tem que enfrentar as pessoas, tem que aprender coisas novas.
E se Simão tem filhos, e esses filhos vão para a escola, Simão diz, olha, cuidado, hein, matemática é difícil. E aí a primeira dificuldade que os filhos de Simão têm, vão lembrar que Simão diz, matemática é difícil, tudo é complicado, tudo é travado. Simão me ensina também, queridos, sobre a rigidez mental e dos pensamentos. E isso afeta o corpo inteiro. Parece que a gente fica igual a estátua, não tem reação, não se mexe. Simão não consegue derramar lágrimas aos pés de Jesus. Simão me ensina que eu preciso quebrar meus preconceitos, conceitos previamente estabelecidos, e eu não mudo. É assim, se você quiser, se encaixa. Talvez Simão cresceu numa família cheia de repelente de pessoas. Ele repele as pessoas, ele rejeita as pessoas. Jesus abraça as pessoas. Simão talvez tenha medo de abraçar as pessoas, com medo de engolir o demônio que aquela pessoa pode ter. Quando Simão olhou aquela mulher que estava lá perto, ele já jogou desinfetante de pecador. Jesus perdoa com paz, Jesus quer curar. Simão repele. Há pessoas que vivem a vida inteira enganadas, queridos. E a minha oração tem sido, Pai, me ensina, me ajuda a olhar para as pessoas como o Senhor olha. E eu lembro, lendo a biografia de Moody, muito lindo o livro, mas uma parte me chama a atenção. Moody, em um determinado momento, ele estava caminhando na cidade, estava caminhando na calçada e tinha um irmão com ele, e eles estavam conversando, e isso era à noite, e eles estavam caminhando, e aquele irmão viu um bêbado, moribundo, deitado ali na calçada, e ele começou a erguer os olhos e orar a Deus, muito obrigado porque o Senhor não me fez como esse bêbado. E quando ele termina a oração, ele não vê Moody, mas Moody, queridos, ele estava lá, deitado, com aquele moribundo, dizendo assim, Deus, a única diferença entre esse homem e a minha vida é a graça de Jesus. Pai, revela a este homem a graça de Jesus. A única diferença, queridos, entre aquele moribundo e cada um de nós aqui, é a graça do Deus vivo e poderoso. Não merecemos, mas ela veio sobre nossas vidas. Simão vai me ensinando sobre orgulho. Simão tem tanta certeza sobre as pessoas, que vai escravizando a vida de Simão. E eu lembro que quantas vezes eu tive amigos no estilo de Simão que me passavam informações sobre outras pessoas, mas à medida que a gente ia convivendo junto, caminhando, eu ia descobrindo, percebendo que as informações não batiam, que essas pessoas não tinha nada a ver com o que o Simão falava, eram incomparavelmente melhores. Simão, ele se escraviza com as suas certezas. Simão olhava para aquela mulher, condenava, julgava. Jesus olhava para o coração daquela mulher e via o grito, o pedido desesperado de socorro e de transformação. Jesus chega para quebrar as minhas cartilhas. Cartilhas. Se não for do meu jeito, não vão fazer. Tem Simão na vida do nosso dia a dia que se não for do jeito dele, não vai dar. E ele até fala assim, ó, na minha humilde opinião, você vai ver a humildade dele quando você pensa diferente ou faz diferente. Aí você vai ver como ele se revela. Nem um pouco humilde. Jogue fora a sua cartilha e comece a ler, viver, usar a cartilha de Jesus. Jesus estava na festa, na casa de Simão. Era a própria casa do Simão. E Simão estava fora da sua própria festa. Julgando, sabe quem? Jesus. Simão talvez estava dizendo assim, olha, está na cara de Jesus. Como que Jesus não enxerga? É uma mulher imunda, da vida. Essa era a vida que Simão levava. Simão não se perdoa por causa da culpa. Deus já perdoou você.
Até o diabo vai parar de perturbar, de acusar você. Mas o Simão, o fariseu, não. Ele não vai aceitar o perdão de Deus. Ele vai se culpar. Ele não vai se perdoar. Querido, Simão, ele não se curva para Jesus. Simão, ele não dança. Ele não tem alegria, festividade. E eu creio que, por isso que o inferno vai ser triste. Por causa das pessoas perdidas. Que não têm essa afetividade ou alegria com Jesus e com as pessoas. Mas o céu foi feito para festa, para gente alegre, gente que gosta de celebrar. E a igreja precisa ter essa cara de festa, os cultos precisam ter essa cara de festa, de encontro, de transformação, onde uma pessoa perdida, desiludida, chega aqui e vê a possibilidade de mudança na sua vida. Essa é a vida de Simão, que a gente pode verificar. Mas há um segundo personagem, Judas. E Judas vai me ensinando algumas coisas, algumas verdades. A primeira coisa que Judas me ensina, queridos, ele vai calculando o preço do perfume. 300 denários. Essa era a preocupação de Judas. Quanto custa? A mulher tinha uma outra preocupação. O meu melhor vai aos pés do Senhor Jesus. O meu melhor. Judas me ensina que muitas vezes eu faço sacrifícios, esforços, e eu não vou medindo o tamanho do meu esforço, se é algo que eu desejo, que eu quero para mim, para minha família, talvez para alguém mais achegado. Eu não vou medir esforço, eu trabalho de dia, de noite, de madrugada, eu não tenho um tempo ruim. Mas se for para o Senhor Jesus, nem sempre eu faço com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com o mesmo carinho. É interessante que a mulher deu o melhor para Jesus. A mulher não pensou duas vezes, ela deu o melhor para Jesus. Mas para Judas, queridos, o melhor, para Judas, o melhor era a grana, era o dinheiro. Quanto custa? Isso que para Judas era o melhor, era o dinheiro, a grana, quanto custa? Judas está centrado nas coisas e não nas pessoas. O problema, queridos, não é o dinheiro. O problema é onde eu coloco o dinheiro. Ou o dinheiro está na nossa cabeça, ou o dinheiro está no nosso coração, ou o dinheiro está aos pés para servir. Tem gente que vive em função do que ele tem e não em função do que ele é. Se tirar o dinheiro, ela perde o rumo. Mas quem sabe e quem vive em função do que é, com dinheiro, sem dinheiro, ele vai continuar servindo poderosamente ao Senhor Jesus. Deus criou, né, o ser humano para amar as pessoas e usar as coisas, mas nos nossos dias, isso se inverteu. A gente ama as coisas e usa as pessoas. Deus, quando Ele criou o dinheiro, é para que as pessoas pudessem usar o dinheiro. Mas nós, nos nossos dias, nós mudamos essa realidade. Nós deixamos-nos ser usados pelo dinheiro e nos escravizamos a ele. Quando o Rockefeller morreu, que é o idealizador famoso daquele prédio alto lá nos Estados Unidos, saiu um artigo e o contador dizia o seguinte: Rockefeller deixou tudo. Não levou nada. E eu fiquei refletindo, queridos. Nós podemos ter o relógio mais caro que a gente pode encontrar no planeta Terra, mas não nos faz dono do tempo. Nós podemos ter o melhor plano de saúde do Brasil, mas eu não posso comprar a saúde para mim. Eu posso ter a melhor casa, mais bonita e mais cara, mais bem construída, mas não significa que eu vou ter um lar. Judas me ensina que há pessoas que valorizam muito mais as coisas do que as pessoas. Quando Jesus não é o centro, tudo que eu tenho não tem mais valor. Às vezes eu me preocupo com o meu emprego, com o meu trabalho, mais do que com minha vida cristã. Quando eu devo usar o meu trabalho para glorificar e servir ao Senhor Jesus. O melhor lugar, queridos, da minha vida e de tudo aquilo que Deus permite ter,
é aos pés do Senhor Jesus. E a mulher fez isso. Qual foi a sua extravagância de amor e intimidade que você já teve com Jesus ou já fez para o Senhor Jesus? Você pode dizer, isso ali foi algo extravagante. Foi demais. Eu lembro uma vez em Maringá, no Paraná, um homem muito rico, tinha fazendas no Paraná, fazendas em outros estados do Brasil e até fora do Brasil. Um homem podre de rico, mas estava à beira da morte. Tentou todos os meios no Brasil, nos Estados Unidos, não teve jeito, voltou para o Paraná, a cidade de Campo Mourão, estava amarrado à cama, os familiares próximos, quando um pastor daquela cidade recebeu um telefonema e disse, pastor, olha, essa é a situação, não dá para o senhor ir lá, orar, falar do amor do Senhor Jesus? E aquele pastor foi, entrou no hospital, foi direto naquele quarto, ele estava sozinho naquele quarto, né, do hospital, os seus familiares chegaram, ele falou, ministrou o coração, orou, e assim que aquele pastor terminou de ministrar a oração, aquele homem rico virou para o filho e disse assim, filho, a fazenda vai render quanto esse ano? Essa era a preocupação daquele homem rico, as coisas. Aquele homem morreu naquela noite, foi sepultado no dia seguinte. Apenas os familiares presentes, ninguém mais. No dia seguinte, aquele mesmo pastor recebe uma ligação de uma ovelha da igreja, diz, olha, o irmão fulano de tal, da nossa igreja, 86 anos, está hospitalizado, está na enfermaria. E aquele pastor foi lá, chegou lá perto, falou, meu irmão, como você está? E aquele irmão de 86 anos dizia assim, pastor, eu estou bem, graças a Deus, estou me preparando para me encontrar com Jesus, mas olha, o meu companheiro aqui de quarto, eu falei de Jesus para ele, ora por ele precisa de oração. Aquele pastor orou, seus filhos estavam ali próximos, naquela noite aquele homem também veio a óbito. No dia seguinte foi o seu funeral, e havia muitas pessoas no seu funeral, e os 2 filhos daquele senhor disseram, olha, nós sentimos os filhos mais ricos do planeta. Porque nós tivemos o privilégio de conhecer Jesus através do nosso Pai. Que diferença, queridos. Os 2 funerais. Quais são os seus valores de vida? Por fim, e o último, a mulher. A mulher me ensina, e eu deixei com 4 As para ficar mais fácil. Afetividade, alegria, amor e arrependimento. A mulher vai ensinando para mim esse amor extravagante, porque a mulher era pecadora, estava perdida. Mas mesmo assim ela foi aos pés de Jesus e teve a sua história mudada por completo. Estava perdida. Aquela mulher, ela chora, ela lava os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus, e Jesus aceita aquele amor extravagante. Havia naquela mulher um grito por cura, por socorro, por causa das suas culpas serem colocadas aos pés de Jesus. Quantas vezes aquela mulher não foi usada, abusada, quantas lembranças, quantos traumas. Mas a mulher aos pés de Jesus, ela quer festa aos pés de Jesus. Afetividade, renovo, e ela encontrou isso aos pés do Senhor Jesus. Amados, quando falta alegria, vida, perdão, afetividade, eu preciso cair aos pés de Jesus. Cair aos pés de Jesus. A mulher colocou a sua vida e a sua reputação aos pés de Jesus. É inacreditável. Ela dizia, não importa quanto custa, é 300 denários, é caro. Não importa quanto custa. O que importa é estar aos pés de Jesus. Não importa quem eu sou. Quem importa é quem Ele é. Nada me segura para servir esse Jesus. A mulher quebra o preconceito, mas não perde a oportunidade. Dentro daquela cultura ali da Bíblia, não era educado desfazer o cabelo, desenrolar o cabelo. Mas ela não estava preocupada com o que os outros iriam pensar sobre ela.
ela tirou, desmanchou o cabelo para enxugar os pés do Senhor Jesus. O amor daquela mulher era extravagante por causa de Jesus. A gratidão no coração daquela mulher era extravagante, sem limites, por causa de Jesus. A oferta era extravagante por causa de Jesus. E aquela mulher recebe o maior elogio que a gente pode imaginar. A mais frágil se revelou a mais forte. A mais pobre se revelou a mais rica. E a mais hipócrita aos olhos dos outros se revelou a mais autêntica em Cristo Jesus. E Jesus fez algo tremendo. Jesus curou essa mulher por dentro e mudou sua história com um novo futuro. A mulher ouve de Jesus: olha, você sai livre, a sua história está mudada. 3 personagens, queridos, nessa manhã. Simão, o fariseu, orgulhoso, que lia sua cartilha. Judas, preocupado com as coisas ao invés das pessoas. O que era chave para ele era quanto custa. E a mulher, que se coloca aos pés do Senhor Jesus. Apesar de ter a vida toda fracassada, ela foi resgatada pelo Senhor Jesus. Que coração grato. Em novembro do ano passado, eu tive o privilégio de pregar numa igreja em Brasília, na cidade de Taguatinga. E eu conheci o Ivan. O Ivan é surdo. E como surdo, ele precisa da linguagem de sinais para se comunicar. E naqueles dias que eu estava ministrando, os surdos ficavam à minha esquerda. O Ivan me chamou a atenção porque, além de surdo, ele era cego. Ele não enxergava. Então isso significa que ele precisava das mãos do intérprete. Então tinha um intérprete para todos os surdos e tinha um intérprete para o Ivan, porque tinha que segurar nas mãos, ele tinha que ler os dedos para entender a mensagem. E quando eu percebi, terminou ali, eu fui lá, eu conheci o Ivan e perguntava: Ivan, eu posso imaginar que a cada dia uma luta para você. Ele dizia: olha, é uma luta desesperadora. Eu não enxergo, tenho dificuldade de me comunicar, meus pais não são crentes, meus pais não falam a linguagem de sinais, eu tenho tudo para desistir, mas eu aprendi que quando eu deixo Jesus de lado, a minha vida se torna insuportável. Mas com Jesus, vim para cá, é a certeza de que eu vou ser abençoado, edificado. Eu saio para minha casa ou para outros lugares, eu sei que Jesus vai comigo, porque eu mudei. As minhas atitudes mudaram, a minha maneira de pensar mudou, a minha vida foi transformada. E as dores que eu tinha foram transformadas, porque Jesus transformou inclusive as minhas dores. O que precisa mudar na sua vida, meu amado? Feche seus olhos um pouquinho. Você se parece mais com Simão? Talvez mais com Judas? Talvez mais com aquela mulher, talvez um pouco de cada um deles. Mas nessa manhã Jesus está dizendo: Djalma, você precisa mudar. Meu amado, minha amada, você precisa mudar. O que precisa mudar na sua vida? Que atitudes você precisa começar a adquirir, não apenas conhecer, ser prática na sua vida, atitudes que vão te levar a praticar. Se há algo nessa manhã que o Senhor Jesus ministrou no teu coração e você decidiu: eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu quero orar pela sua vida, e aonde você estiver, eu queria que você ficasse em pé. Eu gostaria de orar pela tua vida, se esse é o desejo do seu coração. Se você sente isso, deseja isso, talvez esse Simão, esse fariseu cheio de regras, cheio de orgulho, cheio de certezas, com a rigidez mental e dos pensamentos, tão cruel, que não consegue se perdoar. Deus está dizendo: você pode mudar. Nessa manhã, o amor é extravagante por causa de alcançar teu coração. Talvez você está como que Judas, coisas, eu quero mais. E tudo não vai ser suficiente.
você não se sente realizado, não se sente pleno, não se sente completo, é porque, meu amado, minha amada, não são as coisas, é aos pés de Jesus. Essa é a evolução, essa é a maturidade cristã, é aos pés de Jesus. Como aquela mulher, alguém com quem a gente não gostaria e não pensaria que iríamos aprender. Ela deu o que era mais caro, o que era melhor. Ela não se preocupou com o que os outros pensavam, ela dizia, eu preciso disso, eu desesperadamente preciso disso. Que você possa mudar a atitude mental, a atitude do teu coração, porque ainda virão pessoas que vão dizer que você não vale a pena, mas você vai dizer, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso, e Ele está preparando aquele dia, e nós vamos celebrar aquele dia juntos, na glória celestial. Você pode mudar, por mais que o mundo diga, por mais que os familiares digam, você não tem jeito, você vai ser um ladrão, você vai ser um fracassado, uma fracassada. Jesus está dizendo, você pode mudar nesta manhã, como esta mulher, que teve a sua vida transformada. Espírito Santo de Deus, como eu desejo aprender nesta manhã com esta mulher. Ela não estava preocupada, ó Deus, com que os outros iriam pensar, porque ela sabia quem ela era. Ela não estava preocupada com os valores das coisas que ela tinha, porque ela aprendeu que aos pés do Senhor Jesus, tudo perde o valor. Oh, Paizinho, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer o sobrenatural, o milagre na nossa vida. Só o Senhor tem poder da gente experimentar o que diz em Coríntios, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e a gente começa a olhar as pessoas, não segundo a carne, mas segundo a perspectiva do Senhor Jesus. É por isso que Moody poderia olhar para aquele bêbado e dizer, Senhor, a única diferença é a graça, traz a tua graça na vida daquele bêbado. Deus, traz a tua graça na nossa vida nesta manhã. Traz a tua graça, de maneira que a gente não a torne a barata, pelo contrário, ela seja a coisa mais preciosa na nossa vida, ela seja algo de maior valor, que a gente, independente da circunstância, dos momentos, a gente possa dizer, Senhor, a tua graça me basta, e o teu amor me consola. Pai, obrigado, obrigado porque a gente pode ouvir do Senhor. A gente aprende com Simão, a gente aprende com Judas, aprende com a mulher, mas não dá para esquecer o que a gente aprende com o Senhor. Nos ensina, Deus, a olhar para o Senhor. Não importa as circunstâncias, importa o Senhor. Não importa as coisas, o que importa é o Senhor. Ó Pai, que teu Espírito nos constranja esse amor, e a gente aprenda a fazer extravagância, que a gente aprenda a dançar e dizer, louvado, engrandecido, exaltado, é Deus vive e poderoso. Pai, nos dá essa afetividade, que mesmo quando a gente for rejeitado, ignorado, aí que a gente possa abraçar mais, beijar mais e dizer, eu amo esse Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não somente está presente, mas o Senhor ministra na nossa vida. Pai, nós vamos nos despedir agora para as nossas casas, e a gente sabe o Senhor vai com a gente, para aquela comunhão no almoço, sozinho ou em família. O Senhor vai continuar ministrando no nosso coração, não somente hoje, mas durante a semana, para que a gente possa ver que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, obrigado pela tua graça. Nós te agradecemos no doce, maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém. Vai na graça de Jesus que transforma.